O som das letras, aos sábados entre as 17 e as 19 horas com Ana Cristina Pinto. O som das letras, porque há livros que nos ficam no ouvido. Muito boa tarde, cá estou eu então para mais um Som das Letras neste sábado e hoje, como prometido, a nossa convidada é Carla M. Soares, a autora que se segue neste Som das Letras. Nasceu em 1971 em Moçambique, Angola, mas muito cedo veio viver para Portugal. Desde criança amou os livros, tendo-se formado em Línguas e Literaturas Modernas pela Faculdade de Letras de Lisboa. Já professora e mãe, embarcou na aventura de um mestrado em Estudos Americanos, Cultura e Literatura e mais tarde num doutoramento em História da Arte, cuja redação da tese aguarda dias mais tranquilos. Em 2012, viu publicado o seu primeiro título e de época Alma Rebelde pela Porto Editora e em 2014 o romance A Chama ao Vento, através da chancela digital da Cool Books, da Porto Editora também. No mesmo ano publicou O Cavalheiro Inglês na coleção Os Livros RTP da editora Marcador e em 2016 com a mesma editora o título O Ano da Dançarina. Ainda em 2017, através da Cultura Editora, estreia-se na escrita de romance contemporâneo com Limões na Madrugada. E eu só tenho que dar as boas-vindas a Carla M. Soares. Olá, boa tarde, Carla. Boa tarde, Ana. Antes de mais, queria agradecer o convite e desejar uma boa tarde e uma boa audição a quem está do outro lado a escutar-nos. Eu sei que a Carla tem já uma carreira brilhante, notável na literatura. Há muitas pessoas que já conhecem a Carla e que já compraram os seus livros, portanto, não é propriamente uma pessoa que precise de grandes apresentações. De qualquer forma, este caminho custou um bocadinho a trilhar desde o início até ao dia de hoje, portanto, à notoriedade que conseguiu granjear, ao seu público que conseguiu conquistar. Como é que isto começou? Como começou a escrita ou este caminho mais propriamente na publicação? São momentos diferentes da minha vida. A escrita. Exatamente. Assim, eu formei-me numa área que me obrigou, que me propiciou, porque é mais uma alegria do que propriamente uma obrigação, um contacto constante com a literatura. Pronto. Mas depois houve uma pausa durante vários anos em que eu me dediquei à minha profissão, porque eu sou professora, e também à maternidade, etc. E não fiz nada, não trabalhei nada na escrita. Nem ler é uma coisa que uma pessoa faz sempre, não é? Creio que não há nenhum escritor que não tenha lido a vida inteira. Pronto, se há, não devia haver. É uma opinião minha. E minha também. Pronto. Mas houve ali uma altura que por acaso coincidiu com a altura em que uma altura muito produtiva na minha vida, que os meus filhos até eram pequenos ainda, mas em que eu me dediquei ao tal mestrado, que foi assim uma espécie de revolução naquele dia-a-dia que eu levava nesse momento. E coincidiu com uma altura, eu estava a redigir a tese de mestrado e estava a trabalhar muito porque tinha muitas turmas, portanto eu tinha dias cheíssimos, mas ao mesmo tempo tinha acabado de ler, provavelmente terá sido O Senhor dos Anéis ou Ursula Le Guin, a trilogia Terra-Mar, a trilogia não, são 4, pronto, Terra-Mar, e suscitou-me uma curiosidade. Será que eu consigo levar, se eu quisesse escrever um livro, será que eu chegava com um livro até ao fim? Será que eu tenho isso dentro de mim? E foi uma forma de se testar, começar a escrever? Testar, sim, se calhar é uma forma de me testar, mas não talvez de forma consciente. É uma daquelas perguntas, mas uma curiosidade. Será que eu sei fazer isto? Porque escrever textos pequeninos, uma pessoa vai escrevendo sempre, não é? Por aqui, por ali, uma coisa que é necessária aqui, outra ali. Agora, levar um romance completo, as 200, as 300, as 400, não interessa, páginas, com coerência, com personagens que se desenvolvam ao longo da história, não sejam planas, não sejam aborrecidas, com um princípio, meio e fim que possam interessar a quem está a ler, é outra coisa diferente. Não é? Pronto, é outra coisa diferente. Como a Ana de certeza também sabe, não é? Pronto.
E de facto eu comecei a escrever, fui escrevendo conforme podia, e depois houve uma altura em que tive que ficar quase um mês de seguida em casa. Por questões muito pequeninas, varicela de uma criança, depois fui eu que fiquei, portanto aquelas coisas pequeninas que me obrigaram a ficar em casa, e nesse mês eu terminei o meu primeiro livro, tinha 300 páginas e eu gostava imenso dele, fantasia. Pronto, dentro do fantástico. E depois daí nunca mais parei. Esse livro está na gaveta. Os 3 ou 4 livros seguintes que eu escrevi, que foram todos dentro do fantástico, também estão todos ainda na gaveta. Não pensei nada, o que é que poderia fazer com eles. Há apenas um deles em que eu voltei a pegar já algumas vezes, porque gosto particularmente desse livro. Os outros estão mesmo ali à espera de um dia eu ter paciência para mexer naquilo. E, portanto, o início da escrita foi aí. E foi assim durante vários anos, porque eu retomei a escrita, teria talvez 32, 33 anos, mas só vim a publicar, já tinha 40. Portanto, o meu primeiro livro saiu quando eu tinha à volta de 40 anos. Portanto, foram ali vários anos a cozinhar a escrita. E de certa forma não é aquilo que também um escritor, se quer realmente oferecer alguma coisa que tenha conteúdo, que tenha sumo, deve fazer, esperar até amadurecer, porque quanto mais experiências nós temos, isto também é um pouco o meu ponto de vista, quanto mais nós vivemos, mais conseguimos ter para colocar na escrita, não é? Eu não sei se será igual para toda a gente, porque eu acho que o ponto de maturidade das pessoas varia, não é? Também varia com as suas experiências. Há pessoas que têm experiências que obrigam a uma certa maturidade muito cedo e portanto, que chegam lá a esse ponto em que é possível trazer cá para fora alguma coisa boa cedo. E há outras pessoas que levam muito tempo, mesmo que vivam muita coisa, depende muito da maneira de estar e da maneira de ser de cada um. Eu conheço autores muito mais jovens do que eu, que têm produzido coisas boas em várias áreas diferentes, uns que têm mais notoriedade que outros, mas não significa que uns sejam melhores que outros, apenas têm mais notoriedade. Pronto, é assim mesmo que as coisas funcionam na literatura e, portanto, creio que é possível mais cedo, com menos tempo de maturação. No meu caso funcionou assim, e sei que há pessoas que levam ainda mais tempo, que escrevem o seu primeiro romance, publicam o seu primeiro romance, já têm 50, 60, 70 anos. Não sei se é importante a idade que têm. Claro que depois acontece que há muitos autores muito jovens que querem escrever e publicar de imediato, e aquilo que sai cá para fora, o que eles querem propor às editoras, ainda não tem aquela qualidade que teria se eles se calhar tivessem deixado de maturar, ou que terão daí a uns 5 ou 6 anos, quando tiverem tido mais prática, mais nãos, refazer a escrita deles mais vezes. Pronto. Mas creio que varia mesmo muito com as pessoas. Isso de refazer a escrita é essencial para se escrever um bom livro, Carla? Refazer muitas vezes, apagar muitas vezes. É. Eu acho que sim. Eu sei de autores, não é? Nós sabemos de autores, alguns clássicos até, que uma pessoa olha para os cadernos que eles escreviam. Hoje em dia, cadernos já a maior parte das pessoas não utiliza, não é? Fazemos as coisas no computador, que torna muito mais fácil esse processo de refazer. Pronto, perdão. Mas há autores clássicos, uma pessoa vê os cadernos, então tudo muito limpinho, e aquilo era a versão final. Mas é raro, é muito raro. E na verdade eu acho que este processo de refazer a escrita é importantíssimo, porque a primeira versão daquilo que nós fazemos é normalmente apressada, não é? É aquilo que nós escrevemos para não perder a história que estamos a perseguir. Há coisas que estão repetidas, há coisas que faltam, há frases que não estão bem formuladas, e que com o tal refazer da escrita, eu por exemplo, antes eu vou escrevendo, não é? Eu não tenho tempo para escrever sempre, eu não consigo, a minha profissão ocupa-me imenso tempo, e tenho família, etc. Portanto, eu escrevo conforme posso, mas uma coisa que eu tenho sempre como regra é que antes de pegar num novo capítulo, eu volto atrás, ou numa nova parte. Às vezes não é um novo capítulo, às vezes é a continuação da história. Antes de continuar, eu retomo aquilo que ficou para trás um bocadinho e tenho que reler a última parte que fiz, e às vezes faço umas pequenas alterações, etc. Depois, no fim, claro, quando a história já está encerrada, volto ao início, e isso é mais ou menos inevitável, voltar ao início e escrever. Muitas vezes não é escrever tudo outra vez, mas é introduzir alterações antes de chegar à mão do editor. Não é? Antes de chegar à mão do editor. Por acaso, este último,
o Limões na Madrugada sofreu muito poucas alterações da minha parte antes de chegar à mão do editor, muito poucas. Foi um livro que foi mais rápido de escrever, porque não necessitou de tanta pesquisa, e portanto quando chegou à mão do editor eu tinha feito muito poucas alterações, só aquelas mesmo que eu costumo fazer quando volto para trás em cada reescrita, em cada momento de escrita. Mas em geral, sim, eu acabo o livro, volto ao início. Geralmente mudo completamente o primeiro capítulo, ou escrevo um capítulo novo que introduzo como primeiro capítulo, porque o primeiro capítulo é importantíssimo, ou o prólogo, ou o que nós quisermos fazer. O primeiro momento de leitura, os primeiros parágrafos são essenciais e, portanto, às vezes eu não escrevo o primeiro capítulo no início, o que eu tenho como primeiro capítulo no fim da história, quando ela chega aos leitores, não foi de maneira nenhuma aquilo com que eu comecei. Volto para trás, por exemplo, no Ano da Dançarina, o primeiro capítulo foi escrito já depois de eu ter... ia para aí, talvez a mais de meio da história, e eu voltei, já sei como é que eu quero que isto comece. Pronto, e voltei atrás e fui escrever aquele primeiro capítulo. Como é que... Isto faz um bocadinho de confusão, até a mim que estou habituada a escrever, porque como é que nós chegamos a meio da história e pensamos como é que eu quero que isto comece depois de termos começado? Claro, não que é? Porque na verdade já começou. Pronto, às vezes implica depois ir por ali afora a fazer várias alterações. Isso é verdade, porque às vezes quando nós chegamos à conclusão de como é que eu quero mesmo que a minha história comece e vamos já a meio, ou já no fim, ou já acabamos e vamos voltar, depois temos às vezes mesmo que introduzir várias alterações ao longo da história. Outras vezes não funciona assim. Por acaso no Ano da Dançarina obrigou-me a introduzir umas pequenas alterações para a frente. Nos primeiros capítulos, até chegar ao sítio onde eu tinha começado, eu tive que refazer aquela parte toda inicial. Mas, por exemplo, na Chama ao Vento, que é o tal livro que foi publicado apenas em e-book e que agora em 2019 deve deixar de existir em e-book, eu depois pensarei o que quero fazer com ele, não cheguei ainda a nenhuma conclusão. A introdução do primeiro capítulo não precisou de alterar em nada o que vinha à frente, porque o primeiro capítulo é uma espécie de prólogo, e que vem repescar coisas que acontecem só muito mais tarde na história e, portanto, é um primeiro capítulo, não é primeiro capítulo, é um prólogo que só se vai entender inteiramente já muito tarde na história e, portanto, esse não me obrigou a mexer obrigatoriamente na parte inicial do livro. Nem toda a gente faz isso, é evidente, mas é o meu processo de escrita. E é um bom processo, deixe-me que lhe diga. É uma boa dica aqui para quem gosta de escrever, porque de facto, como disse muito bem, os primeiros momentos de um livro são extremamente importantes para que o leitor tome a decisão de comprar ou não comprar aquele livro. Pelo menos eu costumo, quando vou às livrarias, antes de me decidir pela compra de um livro, eu leio sempre um bocadinho logo do início do livro, a sinopse, depois dou assim folheio um bocadinho e vejo um bocadinho dentro da história, ver como é que é o tipo de escrita e tal, se agrada, se não agrada, mas a primeira página, não é? Sem dúvida. Aqueles primeiros parágrafos são decisivos. É por aí que nós decidimos se queremos ou não queremos ler aquela história. Não é? E isso foi uma coisa que foi-me ensinada, foi mesmo ensinada. Eu não fiz nenhum curso prolongado de escrita criativa, mas tive uma cadeira de escrita criativa no mestrado. E foi uma das primeiras coisas que nós lá aprendemos, a ter muito cuidado exatamente por causa disso. Porque é normal o leitor decidir-se pela leitura nos primeiros 2, 3 parágrafos. E se os primeiros 2, 3 parágrafos não tiverem alguma coisa, um gancho, digamos, mesmo um gancho para prender o leitor, é provável que o leitor depois, o resto do livro pode ser fantástico, mas se calhar já fica ali, o leitor já não vai pegar nele. Portanto, repensar o primeiro capítulo quando o livro já está completo e pensar como é que poderá ser este meu início do livro, que possibilita ao leitor ter curiosidade de saber o que é que vem mais para a frente, porque o que vem mais para a frente é bom. Não é? E deixar aquele grãozinho na asa de mas porque é que isto está a acontecer assim, o que é que esta pessoa assim, o que é que esta pessoa aqui está a fazer, é uma coisa, é uma aprendizagem. É uma aprendizagem que eu acho que os autores fazem sozinhos quando não têm este benefício que eu tive de ter alguém que me dissesse isso. Aprenderia mais cedo ou mais tarde com a edição, com os meus editores com certeza, mas eu tive a facilidade de facto de me terem dito isso. Eu creio que o meu primeiro livro, o Alma Rebelde, ainda não beneficiou, do meu ponto de vista,
dessa experiência. Pronto, eu na altura já tinha feito o curso, mas se calhar ainda não me tinha encaixado bem que isso realmente funcionava bem dessa forma. Mas espero que os seguintes que já reflitam essa minha aprendizagem. Eu não resisto e vou ler aqui a sinopse do ano da dançarina. No ano de 1918, o jovem médico Tenente Nicolau Lopes Moreira regressa da frente francesa, ferido e traumatizado, para o seio de uma família burguesa de posses e para um país marcado pelo esforço da guerra, pela eleição de Sidónio Pais e pela pobreza e agitação social e política. No regresso, Nicolau vê-se confrontado com uma antiga relação com Rosalinda, dançarina e amante de senhores endinheirados, e com as peculiaridades de uma família progressista. Enquanto a guerra se precipita para o fim e em Lisboa se vive a aflição da epidemia e da difícil situação política, a família experimenta o medo e perda, e Nicolau conhece um amor inesperado enquanto trava as suas próprias batalhas contra a doença e os próprios fantasmas. E depois, diz ainda aqui no site da Presença, O Ano da Dançarina é um romance de grande fôlego histórico, empolgante e profundo, sobre a superação pessoal e uma saga familiar num tempo de grande mudança e turbulência em Portugal. Mas depois há aqui um outro livro, que foi o primeiro que eu li da Carla M. Soares, que é O Cavalheiro Inglês. Foi um livro que eu gostei muito e que me fez perceber que temos aqui uma autora a sério. E então a sinopse do Cavalheiro Inglês diz, portanto, conta uma história passada em Portugal em 1892, exatamente. Portanto, na sequência do ultimato inglês e da crise económica na Europa, os governos sucedem-se, os grupos republicanos e anarquistas crescem em número e importância, e em Portugal já se vislumbra a decadência da nobreza e o fim da monarquia. Os ingleses que permanecem em Portugal não são amados. O Visconde Silva Andrade está falido em resultado de maus investimentos em África e no Brasil, e necessita com urgência de casar a sua filha para garantir o investimento na sua fábrica. O Cavalheiro Inglês é uma história empolgante que nos transporta para Portugal na transição do século XIX para o século XX, numa descrição recheada de momentos históricos e encadeada com as emoções e a vida de uma família orgulhosamente portuguesa. No seio de uma família há corações que se agitam entre o curso da história e o irresistível perfume dos livros, a coragem de uma mulher, os desígnios do amor e a força da história. E Carla, eu não resisto a perguntar-lhe. Hemingway dizia que um escritor deve pensar o seu tempo. No entanto, quem gosta de escrever romances históricos acaba por pensar outros tempos, o tempo de outras pessoas, tempos. Não é? Outros tempos e não os nossos tempos. Sente-se assim tão atraída pelo passado? Eu gosto muito de história. Gosto, confesso. Sempre gostei. É uma das áreas que me atraem, tanto que quando eu optei por fazer depois o doutoramento tal, que eu ainda não terminei porque não tive tempo, fui fazer em História da Arte, mas a História da Arte implica a história. Pronto. Mas atrai-me muito, sim, e gosto muito de escrever romance histórico. Não foi assim que eu comecei, como eu já expliquei, mas a partir do momento em que escrevi o primeiro, é uma coisa, é um bichinho que fica, porque aquela coisa da pesquisa, aquela questão da pesquisa e de descobrir como é que as coisas eram noutros tempos, e de descobrir que se calhar não eram tão diferentes como nós pensamos, não é? Como gostaríamos de pensar que fosse, não é? Da atualidade, não é? Fica. Este último não é de época, mas embora tenha ali um toquezinho, porque também se recua aqui um pouco ao passado, mas já tenho saudades de fazer estas pesquisas e sobretudo fazer as pesquisas relacionadas com o cotidiano, porque eu sempre advogo que a pesquisa relacionada com os factos históricos é relativamente fácil. Nós recorremos aos compêndios, recorremos aos dicionários de história, aos livros de história propriamente dita. E até a internet, não é? A internet, etc. Exatamente. Que para mim é tendo em conta que eu tenho pouca flexibilidade em termos de horários, é uma ferramenta importante, não haja dúvidas. As coisinhas do cotidiano às vezes não são tão fáceis. Por exemplo, no Cavalheiro Inglês, há uma viagem para Nova Iorque no fim. Há ali uma viagem, numa certa altura, quase no fim. E eu decidi que essa viagem havia de ser feita num navio real.
portanto que aquilo havia de corresponder à realidade. Acontece uma coisa semelhante depois no Anda Dançarina, que eu apercebi-me tarde, tenho sempre viagens nos meus livros, pronto, mas isso é outra conversa. E levei bastante tempo para conseguir descobrir que navios é que poderiam ter partido, tanto num livro como no outro, que navios poderiam ter partido de Lisboa ou do Porto, portanto, território nacional, naquela época. O Som das Letras, aos sábados, entre as 17 e as 19 horas, com Ana Cristina Pinto. O Som das Letras, porque há livros que nos ficam no ouvido.